Veículo elétrico pessoal pode ser guardado na mochila. Engenheiros baianos estão lançando um veículo pessoal que vira uma mochila para que seu dono possa levá-lo consigo, dispensando o estacionamento. Isso aqui é bom. O veículo mochila elétrico, ou Movpack, é uma espécie de skate motorizado, capaz de alcançar 24 km por hora. O veículo elétrico tem uma autonomia de 14 km e suas baterias podem ser recarregadas em 2 horas. Uma vez guardado na mochila, o Movpack pesa 7,7 kg. E aí ele aparece aqui no próprio site do produto para vestir, para transportar e para andar com ele. Um aventureiro resolve fazer uma viagem de 70 km no seu Movpack, partindo de sua cidade às 5 horas de um sábado. Sabe-se que ele, neste deslocamento, manteve o Movpack com velocidade constante de 20 km por hora, obedecendo à autonomia de 14 km e também o tempo de recarga das baterias de 2 horas. Nessas condições, o veículo e seu condutor chegaram ao destino às... Bom, primeira coisa, se a viagem toda tem 70 km, ela vai ter que ficar dividida em 5 fatias de 14 km, porque essa é a autonomia do transporte. Depois disso, ele precisa ficar parado um tempo para se recarregar. Então, vamos enxergar como é que fica o trecho. Acontece que a viagem toda equivale a um trecho de 70 quilômetros. E aí nós vamos ter então 1, 2, 3, 4, 5 fatias de 14 quilômetros cada uma. Tendo em vista que essa é a autonomia da bateria do Movpack. A cada 14 km ele vai ter que parar para recarregar. A partida foi às 5 horas da manhã. Então a primeira pergunta é: quanto tempo se gasta para percorrer cada trecho desse? Porque eu sei que 2 horas ele vai ter que ficar parado em cada uma dessas posições. Então aqui eu já posso pensar em 1, 2, 3, 4 recargas até que ele consiga chegar no seu destino. Então só aqui nós já teríamos 4 recargas de 2 horas cada uma, o que já vai acrescentar 8 horas na viagem. Então, se dependesse somente dos tempos de recarga, a gente já saberia que a viagem toda duraria 8 horas. Mas ainda tem que pensar no deslocamento de cada trecho de 14 km, que é feito com a velocidade constante de 20 km por hora. Então, se a velocidade é constante, ela pode ser calculada espaço sobre tempo. E o tempo para cada trecho seria ΔS sobre V. Os ΔS valendo 14 km e a velocidade valendo 20 km por hora. Se a gente der uma simplificada nisso daqui, por 2 e por 2, nós vamos encontrar 7 décimos de hora. Então, para cada trecho de 14 km por hora, um tempo gasto de 7 décimos de hora. Então, nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5 trechos de 14 km significa dizer 1, 2, 3, 4, 5 vezes intervalos de 7 décimos de hora. E isso vai me deixar, então, com um tempo de 5 vezes 7 décimos de hora. E aí a gente pode dar uma simplificada aqui. 10 dividido por 5 vale 2, o que vai dar 3 horas e meia efetivamente andando. O que significa dizer, então, que no total nós temos aquelas 8 horas das paradas de recarga, mais essas 3 horas e meia de movimentação. O que significa, então, dizer que a viagem toda vai durar 11 horas e meia.
Ora, se o tempo de partida foi às 5 horas da manhã, passadas 11 horas e meia, então nós teríamos o final da viagem 16 horas e 30 minutos. Lembrando que meia hora equivale exatamente a 30 minutos. Sendo assim, nós ficaremos com a resposta correta, alternativa A. Uma coisa que eu acho que vale muito a pena chamar a atenção é para não se afobar na contagem e aí imaginar 1, 2, 3, 4, 5 trechos, então querer fazer 5 paradas para recarga de bateria. Repara, se ele parte com a bateria carregada, ele vai precisar fazer a primeira recarga aqui, a segunda recarga aqui, a terceira recarga aqui e a quarta recarga nesse ponto. E essa quarta recarga vai ser o suficiente para ele chegar no final da viagem, de tal maneira que são apenas 4 recargas, ok? Cuidado!